professora Cristiana e estamos aqui para aprender para o concurso do magistério. O carro-chefe é a educação infantil, mas você só vai passar se estudar. Então você precisa conhecer as relevâncias da educação infantil. E eu estou aqui porque eu acredito em você. Não podemos falar de educação infantil sem falar dos direitos da criança, que vem contemplada na BNCC. Educação infantil fala dos direitos de aprendizagem e do desenvolvimento. Quais são esses direitos? O direito de conviver, de brincar, participar, explorar, expressar e conhecer-se. Também temos os campos de experiência. O eu, o outro e o nós. O corpo, os gestos e os movimentos. Os traços, os sons, cores e formas. Escuta, fala, pensamento e imaginação. Espaço, tempos, quantidades, relações e transformações. A BNCC também traz novos enfoques, que é a divisão da creche para a pré-escola. Na creche ficam os bebês de 0 a 1 ano e 6 meses e as crianças bem pequenas, de 1 ano e 7 meses a 3 anos e 11 meses. Já na pré-escola ficam as crianças pequenas, de 4 anos a 5 anos e 11 meses. Fique de olho nesse slide, porque ele costuma ser questão de concurso. Não poderíamos falar da educação infantil sem falar do grande teórico Vygotsky. Segundo Vygotsky, em 1998, a imitação constitui-se de uma atividade essencial na aprendizagem, onde a imitação para a aprendizagem real se resolve o problema de forma individual. E a distância entre ambas leva à zona da ZDP potencial, e aonde resolve o problema somente com a ajuda de uma outra pessoa. Para você entender melhor, eu trouxe esse slide. De um lado, temos a zona de desenvolvimento real, é onde se resolve o problema de forma individual. Do outro lado, a zona de desenvolvimento potencial, se resolve o problema somente com ajuda. E onde fica a zona de desenvolvimento proximal? Fica no meio, porque ela é a distância de uma para a outra. A zona de desenvolvimento proximal é a distância entre a zona de desenvolvimento real da zona de desenvolvimento potencial, ou seja, aonde a criança aprende. Na zona de desenvolvimento real, ela se resolve todos os seus problemas sozinha. Já na potencial, ela precisa de ajuda. Não podemos falar de educação infantil sem lançar as teorias sociocultural, que envolve o nível real e o nível potencial. Como eu disse anteriormente, lembrando sempre que só pode ser feito devidamente mediado. Ah, como mediar? Não entendi, professora. Tá bom, vou explicar. Da mediação cognitiva só acontece com professores junto, instrumento, tecnologia e um planejamento e as comparações, e sempre lembrar que é preciso ter estratégia e objetivo. Vygotsky sempre enfatizou que o saber que não vem de experiência não é realmente saber. Precisa fazer trocas mediadas pela linguagem e as interações sociais. Ou seja, em uma sala de aula onde tem todo um contexto que potencializa a criança, ela tem maior chance de desenvolvimento cognitivo e sair da sala de aula bem melhor do que ela entrou. Mas a educação infantil, ela é legal? Ela é legitimada? Sim, meus caros, é sim. A educação infantil é regida pela DCNEI, que são as Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Infantil. É importante frisar que a criança precisa brincar de 0 a 5 anos a 11 meses. Isso está legitimado nas resoluções número 5 de 17 de dezembro de 2009 e logo em seguida foi definido em 13 de julho de 2010 nas Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para a Educação Básica.
Segundo as diretrizes curriculares nacionais da educação infantil, as práticas pedagógicas devem garantir experiências diversas. Ou seja, a criança aprende com a interação com a professora, a criança aprende com a interação com outras crianças, a criança aprende com os brinquedos e materiais, a criança aprende com a interação entre criança e ambiente. É válido também reforçar aqui que família e escola devem ser parceiros o tempo todo. Porque quando a criança percebe que a sua família tem confiança nos profissionais que o acolhem em sala de aula, essa criança tem uma condição bem maior de criar uma autonomia intelectual. Ela se sente amparada, se sente amada e se sente protegida, que é isso que a criança precisa. Inclusive, isso está legitimado no Estatuto da Criança. Toda criança aprende a falar primeiro pelos gestos, olhares, e depois ela usa a palavra para se comunicar. Nas brincadeiras, a criança se relaciona, coloca nome nos objetos. São as famosas etapas das garatujas, pelas imitações de linguagem. A dança é também uma forma de expressão, que por gestos ela comunica o significado. Dá uma olhadinha nas figuras ao lado que você vai entender melhor. E eu posso colocar uma criança em contato com a linguagem escrita? Claro que pode. As experiências de narrativa e apreciação e a interação com a linguagem oral e escrita e o convívio com diferentes suportes de gênero textuais e orais e escritos faz com que a criança amplie o seu repertório do saber. As experiências para ampliar a confiança e a participação da criança nas atividades individuais e coletivas faz com que ela crie autonomia intelectual e se desvele e quebre seus paradigmas. Mas não esquecendo que toda estratégia educacional, toda proposta pedagógica deve ser trabalhada de forma planejada e com intencionalidade, pois a educação infantil ela é também sistematizada. As experiências mediadas para autonomia e aprendizagem nas ações de cuidado pessoais, auto-organização e saúde do bem-estar também é muito importante. A educação infantil tem a função de educar e cuidar. Isso está lá nas DCNEI. Então, quando tem que educar e cuidar, eu tenho por obrigação ensinar a minha criança a se cuidar, fazer a higiene pessoal, escovar os dentinhos. Isso está dentro do direito dele. E nas vivências ética e estética com outras crianças, ela vai agrupando os seus valores e vai criando e favorecendo a sua identidade e assim aprendendo a trabalhar com as diversidades. Preste atenção nesse artigo 10 da CNE. Acompanhamento e avaliação do trabalho pedagógico sem objetivo de seleção, promoção ou classificação, por meio da observação crítica, criativa das atividades. E daí você me pergunta, educação infantil não avalia? Não precisa disso? Sim, tem a avaliação, mas ela não tem o objetivo, não tem intencionalidade de selecionar, de promover a criança, nem tampouco de classificar. A intenção da educação infantil na avaliação, ela é feita de forma indireta, ela é feita através de observação, ela é feita através do diálogo, ela é feita através do crescimento intelectual, participação. Tudo isso o professor tem que saber olhar e ter a sensibilidade para a educação infantil. Educação infantil não é para qualquer um. Tem que saber o que realmente é educação infantil e o que você quer fazer dentro da sala de aula. E nunca se esqueça que a educação infantil é a primeira educação da criança sistematizada. Toda criança que passa pela educação infantil e não se sente amada, ela vai infeliz para outra escola. Cuidado para você não queimar a etapa dos seus alunos. E vamos estudar. Vou te passar algumas dicas para passar no concurso.
Durma bem na noite que antecede o concurso. Não estude no dia anterior. Faça o que gosta no dia anterior. Evite alimentos pesados à noite que antecede o concurso. E outra dica que eu não coloquei: tenha força, foco e fé. Mas mesmo assim, eu te aconselho a sempre estudar. Porque uma mente depois de aberta nunca mais se volta ao tamanho normal. As nossas referências seguem no próximo slide. Se você quiser, pode fazer a pesquisa. Boa sorte, bons estudos e sucesso, porque eu acredito em você.